precisamente com a Rússia, que apresenta um novo plano de política externa. Nesta altura, a Rússia já começa a direcionar as suas, digamos, acusações ou qualquer tipo de abordagem que não mostra simpatia para com o Ocidente. Boa noite, Paulo. Boa noite, amigos da TPA. Este é um plano, esta nova concepção, o novo conceito de política externa da Rússia, na verdade, é uma renovação ou uma readaptação ao contexto atual. Tem vários pontos. Ele tem um conjunto de 76 parágrafos, dividido em vários subcapítulos, desde as razões da sua conceição, com base no quadro normativo russo, pelo conceito de política externa, até os interesses da própria Rússia e também os vários passos políticos com os quais a Rússia tem relações ou até onde ela está inserida. Enfim, é um documento bastante complexo. E mesmo essa problemática da relação com o Ocidente, esse documento divide a Europa dos Estados Unidos, os Estados Unidos com a componente anglo-saxônica estão num capítulo à parte e a Europa também está num capítulo à parte, ou seja, não há uma concepção neste documento do Ocidente de uma forma unívoca. Ela divide ou separa o Ocidente, ou seja, a Rússia separa neste documento a Europa dos Estados Unidos e, de consequência, não tem uma concepção unívoca do Ocidente. E mais ainda porque, num dos parágrafos deste documento, a Rússia acredita que, a longo andar, ou em tempos que venham, a Europa poderá, não é, ter o que ela chamou de visão pragmática e voltar a ter relações positivas com a própria Rússia. Agora, sim, há esta questão em que, neste documento, a Rússia considera os Estados Unidos como um dos vetores de destabilização do sistema internacional e um dos vetores da promoção do sentimento anti-russo. Mas isto é normal, visto este quadro de conflitualidade que existe entre os dois países. E como Paulo também estará recordado, das cimeras da NATO que aconteceu em Madrid no ano passado, a própria NATO também estabeleceu uma nova estratégia internacional, onde a Rússia aparece como um dos vetores de destabilização do bloco ocidental. Ou seja, estamos perante uma nova roupagem da política externa da Rússia, assente na nova conjuntura internacional. Plano, Moscovo não trata os Estados Unidos da América como o seu adversário e a Rússia não está a isolar-se dos Estados Unidos, muito menos do resto do mundo, e não considera os Estados Unidos como o seu maior inimigo. O que é que quis transmitir Vladimir Putin e a Rússia no geral com esta ideia, Isao Agostinho? Porque, na verdade, existe uma escola da política externa russa que remonta desde os anos da Guerra Fria, dirigida na altura por antigo ministro das Relações Exteriores soviético, Andrei Gromyko, que dizia que no contexto internacional não pode haver qualquer ação relevante que não tenha como centro a Rússia ou a União Soviética ou como ponto de rivalidade a própria União Soviética. E esta rivalidade só acontece porque na concepção dessa escola é que um dos principais rivais, não é, da Rússia foi sempre a emergência dos Estados Unidos como uma das potências no sistema internacional. Ora, sabendo que, neste contexto, a própria sobrevivência da Rússia também deve radicar do que considerava Gorbachev como uma espécie de defesa coletiva, ou seja, não pode haver uma defesa
individual, mas sim uma defesa simbiótica, ou seja, os interesses de um devem corresponder com os interesses dos outros. A Rússia manteve essa concepção e entende que os Estados Unidos, embora seja este Estado que eles consideram serem um dos fatores de instabilidade no sistema internacional, é também aquele que pode garantir a estabilidade do sistema internacional. E é importante ver aqui que neste documento da nova concepção de política externa, a Rússia defende o quê? Defende o que chamou de estabilidade estratégica, defende o que chamou de coexistência de interesses nacionais, Exato. que são conceitos que vincavam, não é, ao longo da Guerra Fria. E também defende que não haja um só Estado, ou seja, não haja uma política de hegemonia no sistema internacional. Em poucas palavras, a Rússia pede que entre si e os Estados Unidos passe a vigorar uma política de equilíbrio, ou seja, um equilíbrio de poder e não uma política de potência. Depois também, obviamente, há outros Estados que emergiram que podem garantir que a Rússia possa fazer sim que essa sua visão possa ser atuada, tendo em conta que há esta multipolaridade do sistema internacional com a inclusão de novos polos de poder no sistema internacional. Que vitimou o blogger tem alguma ligação com a atual situação que se vive entre Rússia e Ucrânia ou trata-se apenas de um ato fora deste quadro? Lembrar que a vítima fazia comentários, inclusive, desta guerra. Podemos presumir que tenha qualquer ligação a ele, tendo em conta a posição que ele defendia em relação a este conflito e também tendo em conta a senhora que foi detida e as suas posições que ela defendia em relação a este mesmo conflito, isto é, a senhora que foi detida como a causadora deste atentado é apresentada como sendo contrária à guerra na Ucrânia, enquanto que o senhor que foi vitimado é tido como um dos promotores, um dos defensores deste conflito. Ou seja, nesta dualidade de posições, se presume que ele tenha sido vítima das suas posições. Agora, obviamente, como saberás, não é a primeira vez que há assassinatos Exato. ou atentados contra figuras que defendem este conflito. Em agosto do ano passado, foi vítima mortal a filha de um dos defensores, de um dos teóricos defensores da nova Rússia, da grandeza da Rússia. E também, na altura, se vaticinou que ela teria sido assassinada por mando dos serviços secretos da contraparte. Ou seja, há este risco que é uma dessas figuras, ou as figuras que defendem posições contrastantes num conflito como este, sejam vítimas diretas ou danos colaterais deste conflito. Mas isso também apela que as autoridades, não é, locais redobrem os esforços de defesa dessas figuras, porque eventualmente são uma das vítimas preferenciais, não é, de outras figuras que não são defensoras deste conflito. Esta entrega de aviões de combatimento ou aviões bombardeiros MiGs à Ucrânia vem abrir uma nova frente de combate ou de conflito russo-ucraniano, isto é, o combate vai se deslocar da terra para o ar, haverá combatimentos ou combates aéreos e isso se esperava porque a entrega de tanques não teria sucesso sem uma cobertura efetiva aérea. E esses aviões, esses MiGs e outros que poderão chegar, eventualmente F-16 da parte dos Estados Unidos, só vêm para completar, dar esta cobertura aérea à contraofensiva que se espera que terá lugar nos próximos meses das Forças Armadas ucranianas contra esta operação militar especial da Rússia.
De resto, isso vem, obviamente, agravar o nível de letalidade deste conflito, porque também a contraparte russa, até agora, teve uma restrição no uso de aviões de combatimento ou caças-bombardeiros neste conflito, salvo nos primeiros meses deste conflito, em que foram vistos alguns helicópteros e outros que foram usados, ou salvo os drones que estão a ser utilizados regularmente ou irregularmente nesta guerra que também é assimétrica. E esta letalidade poderá levar, se espera que possa levar as contrapartes a um recálculo deste conflito. E há muitos chefes de Estado, maiores de exércitos, que já vêm anunciando que este conflito não será vencido no campo de batalha. É caso para dizer que se nos governos atuais estivessem militares, eventualmente este conflito já teria sido encerrado, porque saberiam que ele não vai ser vencido no campo de batalha, mas sim às mesas de negociação. Mas é uma vitória muito importante para a Ucrânia, porque revela que o bloco ocidental, sobretudo os estados mais radicais nesta componente, que são os países bálticos e também a própria Polônia, não estão a dormir, isto é, estão muito determinados em continuar a dar o apoio necessário e muitas vezes até indicando que apoio que os outros Estados devem dar. Olha que nesta componente da entrega de tanques e também agora desses aviões, a Polônia esteve entre os primeiros países a enviar os tanques e agora é entre os primeiros países a enviar os aviões. Sinal que também mostra que há uma compreensão dentro dessa aliança que é diferente de país a país, muda de país a país e também em função de uma relação histórica que esses países tiveram com a própria União Soviética. Enfim, vamos ver o que isso vai dar, mas, como dizem os generais, este conflito, se não se resolver por via diplomática, também não será ganho no campo de batalha. Pois, isso é o Agostinho. Pedro Sánchez encontrou-se com Xi Jinping, presidente chinês, na sexta-feira, mas nem por isso ambos os países estão mais próximos no que diz respeito ao conflito na Ucrânia. O presidente do governo espanhol apelou ao diálogo entre o presidente chinês e o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky. Bom, é o abrir de esperanças desta situação, uma vez que falava do diálogo que é necessário para o fim do conflito? Naturalmente, estas missões dos chefes de governos europeus são constantes. Tivemos a visita do chanceler alemão, agora temos a visita do primeiro-ministro espanhol, francês e também presidente da Comissão Europeia. Enfim, é Beijing que se mostra como a placa giratória da resolução dos conflitos dos próprios europeus. E esta questão das divergências são divergências meramente formais, mas não substanciais, porque os 12 pontos do plano chinês são quase pontos consensuais que podem ser, modificados aqui ou ali, mas na essência são pontos que podem ser pontos de partida para a negociação deste conflito. O que o primeiro-ministro espanhol defendeu também era que o presidente chinês entabulasse negociações ou conversações com o presidente ucraniano, que ao que parece ainda não aconteceu, e que também ouvisse dele os pontos que ele tem em relação à resolução deste conflito. De resto, esta sua visita à Espanha também é uma visita de negócios, não é? Do reforço da cooperação econômica com a China, que é um dos seus principais parceiros comerciais. E se espera que desta visita as amêndoas espanholas, em cerca de 2/3, possam ser exportadas. As amêndoas espanholas possam ser exportadas
para a China é mais de 40% até 2025. Enfim, há esta dupla face dessas visitas. De um lado, a promoção dos interesses nacionais e, do outro lado, a procura para a paz na Ucrânia. Mas a China, neste conflito, só mostra que está a se constituir, não é, num dos parceiros importantes, não só no caso da Rússia, mas também no caso dos próprios europeus. Aliás, disse há pouco tempo a presidente da Comissão Europeia que as relações com ela são complexas. O que isso revela? Revela que a União Europeia ou os Estados europeus não podem, nesta altura, simplesmente desvincular-se do ponto de vista comercial com a própria China. E também pode revelar que a China não pode, não é, ignorar ou embarcar digamos assim, em posições muito extremas neste conflito no conflito entre os russos e ucranianos, mantendo esta posição de equilíbrio que manteve até agora para evitar que a situação descambe. É um dado positivo e se espera que dessas visitas todas possa resultar um plano de paz. E me parece também, como nota final, que essas visitas constantes desses governos, desses chefes de governos europeus, numa altura em que se espera que haverá uma contraofensiva, também podem ser lidas como uma tentativa de dissuadir ou de convencer que o governo chinês possa dissuadir o governo russo a respeitar uma das prerrogativas ocidentais ou ucranianas para essa negociação, que é a retirada das tropas russas do território ucraniano.